Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida, bem-estar, levando informação a todos os públicos. E no dia 18 de setembro de 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, com a competência de organizar, regulamentar e disciplinar as ações de vacinação em todo o território nacional. Nestes 47 anos, o PNI acumula ampla experiência em vacinação em massa e resultados positivos, que o fazem um dos maiores programas de vacinação do mundo, com reconhecimento nacional e internacional. A Política Nacional de Vacinação tem como missão reduzir a mortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de vigilância em saúde para a promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira. Então, depois de tanto tempo e de tanto sucesso em erradicar algumas doenças terríveis, por que aqui no Brasil e em alguns outros países uma vacina sofre com tanta desconfiança? Se estamos em meio a uma das mais graves pandemias da história, por que uma parte da população ainda não se sente segura em tomar a vacina enquanto a maioria comemora a sua chegada? Ignorância, desconfiança nos métodos científicos, culpa da desinformação das redes sociais? É isso que iremos descobrir aqui no Viver Bem com a gerente técnica de vigilância epidemiológica da Agivisa, a doutora Maria Arlete Baldez, e também a doutora pesquisadora da Fiocruz Rondônia, Deusilene Souza Vieira, que também está junto conosco para esclarecer este tema de hoje. Quero agradecer a participação das duas aqui conosco. Muito bom dia. E já quero começar o tema de hoje, então, perguntando para a doutora Arlete se tomar a vacina é perigoso, tem contraindicação, doutora? Olha, todo remédio, toda medicação tem as contraindicações e tem alguns efeitos que são esperados, né? Sempre quando a gente vai fazer esse estudo, a gente compara o benefício de tomar a vacina versus a um provável, vamos dizer, evento adverso. No caso das vacinas e no caso desses medicamentos, que todos são liberados pela Anvisa, o benefício supera a possibilidade de um evento adverso. As duas vacinas, tanto a vacina que estão sendo utilizadas, aplicadas no nosso país hoje, que é a Coronavac, Butantan, e a vacina Oxford, as duas são vacinas seguras. São vacinas que no Brasil, nós não temos efeitos graves até então registrados. Os efeitos são aqueles que já são esperados: dor local, vermelhidão, coisas leves. Então, e o benefício disso daí é muito grande. Nós estamos enfrentando uma pandemia, uma doença grave, com casos graves, hospitalizações, óbitos. Nós estamos aí enfrentando problema de leitos. Então, a possibilidade da gente ter isso sob controle, vale a pena a vacinação e a gente incentiva a população a vacinar. Infelizmente, a gente está vacinando por grupos, mas os grupos que hoje estão liberados para tomar a vacina é muito importante, não só do ponto de vista da saúde individual, mas, sobretudo, para a questão coletiva, né? Doutora Deusilene, tomar vacina é perigoso? Tem contraindicação? A senhora já passou por alguma experiência aí relacionada à desinformação quando falamos de vacinas? Isso que a doutora Arlete colocou é fundamental, né? Tomar vacina é proteção, né? É bom a gente entender que vacina é proteção. E no meio dessa pandemia a gente tem que correlacionar tudo isso, né? Essas vacinas, elas já foram testadas. Além de mostrar uma eficácia, a gente também tem um outro ponto importante, que é essa vacina ter uma eficácia bem maior em relação à evolução dos casos moderados e graves. E por que a vacinação em massa é importante, doutora Deusilene? Quanto mais pessoas nós tivermos vacinadas, né, menos vírus eu vou ter circulando. E hoje o que é que a gente está enfrentando aí? Uma variação, né? Um aumento, né? na mudança do vírus. Todo vírus ele passa por um processo de mutação. E quanto mais esse vírus circula,
mais variantes vão surgindo. Então, se a população está vacinada e protegida, a gente evita a disseminação e propagação da doença. Muito bom. E a gente sabe que existem percentuais de eficácia diferente entre as vacinas para a Covid-19 que estão sendo aplicadas em boa parte dos países. Então, a gente separou aqui uma imagem para que você de casa entenda ainda melhor este tema. Eu vou pedir a ajuda das nossas duas convidadas para a gente explicar. Então, colocar na tela agora a comparação da eficácia das vacinas. Doutora Deusilene, a senhora consegue comentar junto conosco essa diferenciação da eficácia das vacinas? Olha, um ponto que a gente tem que avaliar quando você testa a questão da eficácia é o público que eu estou avaliando, é o tipo de tecnologia que a vacina foi produzida. Então, com certeza, os números serão diferenciados, né? Nós temos aí a vacina Coronavac, que é uma vacina derivada de um vírus inativado, né, de um vírus morto, né, que você faz todo um processo de multiplicação no laboratório e depois a gente induz essa morte utilizando uma substância química ou calor. E eu tenho vacina com novas tecnologias, né, como vacina de vetor viral, como é a de Oxford. Consequentemente, né, a eficácia delas será diferenciada, né? E eu também tenho que considerar o público testado em cada uma dessas metodologias. Mas o ponto central que a gente tem que adicionar aqui, que ambas, né, independente da eficácia, elas estão dentro da aprovação da OMS, né? A OMS, ela considera que é possível utilizar uma vacina que apresente, no mínimo, uma taxa de eficácia a partir de 50%. Então, essas variações é considerável. Mas também o que a gente tem que avaliar, né? Eu tenho uma taxa de eficácia que a gente chama global, né, para todos os grupos. Mas quando você separa os grupos, principalmente aquelas possibilidades de uma evolução mais grave para a doença, ambas as vacinas apresentam uma taxa de eficácia alta, acima de 95% e em alguns casos acima em 100%. Então esse é o ponto principal em relação à eficácia dessas vacinas. Eu vou pedir para a nossa produção colocar novamente ali o comparativo da eficácia das vacinas, porque a gente percebe, né, doutora Arlete, que além das duas que nós já temos sendo aplicadas no país, temos várias outras que estão sendo utilizadas em outras regiões, em outros países. E eu quero saber se a escolha, né, ela se deve também devido à forma de armazenamento, às temperaturas, ao clima de cada região. Vou pedir para a doutora Arlete, para a doutora Deusilene responderem depois no intervalo, que é bem breve. Você de casa, continue conosco para entender, então, a diferença entre as vacinas, a eficácia, tirar todas as suas dúvidas. Já já nós estamos de volta. Já estamos de volta com o Viver Bem e hoje, né, recebendo aqui conosco duas entrevistadas para esclarecer aí a eficácia, a escolha das vacinas, os mitos e verdades a respeito da vacinação, principalmente quando estamos falando de coronavírus. Perguntei no bloco anterior para a doutora Arlete sobre a escolha das vacinas no nosso país. O clima, as condições de armazenamento também influenciaram nessas escolhas, doutora Arlete? Olha, qual é o ponto da questão e da discussão? Qual é a melhor vacina? É a vacina que está disponível no teu país para proteger a população. O objetivo principal hoje é evitar forma grave e evitar o óbito. Quando você toma uma vacina, vamos dizer que ela tenha o mínimo de eficácia recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é de 50%, quando eu tomo essa vacina, o que está implícito nisso daí? Que 50% das pessoas que tomam essa vacina não vão ter Covid. E que 50% podem ter uma probabilidade de ter o Covid, mas se elas adoecerem, elas vão ter a forma leve e moderada. Não vão hospitalizar e não vão morrer.
Aí é que está a grande importância da vacinação. Por isso a gente fala, a melhor vacina é aquela disponível. O Brasil começou, no Brasil essa questão de vacina, ela está bem definida, documentos oficiais, o Ministério da Saúde é responsável pela compra, pela aquisição de vacinas. O Estado, os estados são responsáveis por receber, acondicionar, aí é importante que você falou da rede de frio, distribuir essas vacinas e garantir seringas e agulhas. E o município está também tem uma rede de frio para assegurar a conservação dessas vacinas e executar a vacinação. Então, o nosso país começou com os contatos para assegurar essas 2 vacinas que já estão sendo aplicadas. Fora isso, tem várias assim, iniciativas do governo brasileiro para comprar outras vacinas e para melhorar para você aumentar o número de pessoas vacinadas. A gente sabe que hoje tem uma limitação de produção de vacina. Nós não temos um laboratório hoje que tem essa autossuficiência para produzir vacinas para o mundo inteiro. Então, daí porque a necessidade de comprar um pouco de vacina aqui, outra ali, tudo isso buscando proteger, vacinar o maior percentual possível da nossa população. E então é isso que o Brasil está buscando, agregar outras vacinas, além das 2 que a gente já está trabalhando. Certo. Doutora Desilene, de todas as vacinas que nós mostramos, né, naquela lista no comparativo de eficácia, somente a da Johnson & Johnson é de dose única. Faz toda a diferença para a logística de um país tão grande como o nosso, não é mesmo? Então, nós não temos nenhum acordo até agora para comprá-la? Pois é, né? Esses acordos, eles estão sendo avaliados pela Anvisa, né? Boa parte dessas indústrias farmacêuticas já entraram em contato, né, via documentação para solicitar a autorização, né, do uso dessas vacinas no nosso país. A gente tem que avaliar agora que tem toda uma parte burocrática que precisa ser avaliada, né? A Coronavac e a vacina de Oxford tiveram estudos no Brasil de acompanhamento, outras vacinas também que ainda não foram autorizadas, também tem estudos dentro do país. Então, o que a gente espera é que nos próximos dias e meses, esse leque, né, essa quantidade de possibilidade maior de várias vacinas estejam disponíveis dentro do sistema, né? Mas isso são etapas. E um ponto que a doutora Arlete colocou aí, que é muito importante, né, essa questão de comparar a vacina, o que importa hoje é a vacina que está disponível. As demais, elas vão entrando por consequência mesmo, né, por cada etapa que vai finalizando. A Johnson & Johnson foi a última, né, que finalizou os estudos e entrou com solicitação agora. Então, a gente acredita que daqui a algum tempo a gente já vai ter uma variação maior de quantidade de vacinas disponíveis para a nossa população. Ainda sobre a vacina da Johnson, ela alcançou uma eficácia de 72% nos Estados Unidos, 66% na América Latina e um índice bem mais baixo na África do Sul, de 57%. Isso se deve à mutação do vírus? Qual seria a explicação para essa taxa de eficácia ser diferente nas diferentes regiões do mundo? Um ponto que aí não só a vacina da Johnson, mas todas as outras vacinas estão avaliando são essas mudanças, né, que está ocorrendo no vírus e que está sendo demonstrada aí ao longo dos ensaios, né? Então, quanto mais mudanças eu tenho, e aí a gente tem a variante da África do Sul, que entre as novas variantes é um pouco mais diversificada, a taxa de eficácia ela vai diminuindo, né? Esse é o representativo que a gente vê para a Johnson & Johnson, que começa com uma taxa de eficácia global bem alta e conforme ela vai testando para as novas variantes,
essa taxa ela vai se diferenciando. Assim como a Pfizer está fazendo essa mesma avaliação, a vacina de Oxford, a Coronavac, todas estão considerando essas triagens. Até o momento, a gente não tem nenhum estudo dizendo que não há eficácia entre as vacinas que foram produzidas. O que a gente está observando nos estudos que estão saindo é que está diminuindo a taxa de eficácia para algumas dessas. Certo. Doutora Arlete, a Organização Mundial de Saúde ela emitiu um alerta sobre a variante do vírus, do Covid-19, identificada no Brasil, que pode, então, aí afetar. Eu quero saber se isso pode afetar a capacidade da garantia das vacinas, de que forma que a identificação dessa variante, inclusive aqui em Rondônia, pode prejudicar todo esse trabalho que vem sendo realizado até agora? Olha, então, uma parte dessa pergunta já foi até respondida pela doutora Deusilene. O que a gente pode ver? Todos esses estudos de vacinas, eles são muito recentes, né? Então, nós estamos, na verdade, finalizou a fase 3, que é o que vai nos dar a eficácia de vacina. Em seguida, nós já começamos a aplicar e nós temos uma série de observações, de estudos, que a partir de agora nós já estamos acompanhando. Como eu falei, o grande foco, o grande objetivo na vacinação e que a gente já está, vamos dizer assim, observando, já estamos vigilantes, já estamos acompanhando o desenrolar desses resultados, que é evitar a forma grave, evitar hospitalizações, assim, o óbito. O quanto que essas mutações estão ocorrendo e o quanto que elas vão implicar numa provável, assim, vão afetar essa eficácia, então só com o tempo, com essas observações, é que a gente vai poder dizer com segurança que realmente elas estão influenciando na eficácia da vacina ou não. Até porque a gente tem tem a imunidade cruzada, então parte dessas vacinas elas podem estar também ou podem ser pouco influenciadas por uma variante. Então só o tempo é que vai nos responder com certeza a isso. Muito bem, a gente continua falando sobre este tema. O Viver Bem vai fazer uma pausa bem rápida. Já já nós estamos de volta. Você de casa não sai daí. Já de volta com o Viver Bem, falando da diferença entre as vacinas, falando da importância da vacinação. E quero saber aqui da doutora Deusilene, nós temos aí outra vacina, a vacina Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech, que vai testar a sua eficácia aqui do Brasil, doutora. O Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, ele vai realizar os testes clínicos na população brasileira. Qual que seria... Como definir a importância destas fases de testes para que a população de casa entenda todo o processo que ocorre antes da vacinação? Pois é, né? O interessante é a gente entender como é o processo de criação de uma vacina, né? Eu começo com uma proposta no laboratório, uma fase experimental, né? Utilizando parte, né, desse vírus ou vírus todo, dependendo da tecnologia que vai ser utilizada. A partir dos resultados obtidos ali, resultados positivos, a gente passa para uma segunda fase, que é experimental, né? E aí você já utiliza alguns animais para fazer os testes, né? Para ter esses resultados. E aí depois você vem para uma terceira fase, trazendo essa vacina para ser utilizada na população. Então, a vacina não chega na população de qualquer jeito, ela já foi triada várias vezes, né, com bons resultados, até chegar a ser avaliada no grupo, né, de pessoas. Que aí cada estudo define o quantitativo de pessoas que vão participar desse grupo. E nesse grupo eu tenho pessoas que vão receber a vacina e tenho pessoas que vão receber o placebo, né? Que não é a vacina, mas eu vou conseguir comparar esses dois resultados. Um ponto
bom e muito interessante que eu acho que a gente tem que mencionar é que boa parte dessas vacinas que foram produzidas, né, que estão sendo já utilizadas contra a Covid-19, elas foram testadas dentro do nosso país, né? E todas elas com pesquisadores responsáveis, né, com uma equipe multidisciplinar avaliando e mostrando vários pontos de eficácia com dados importantes, incluindo, às vezes, com considerações como a gente tem para a Coronavac, como para a Oxford, que é para a evolução da doença. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela pôs fim à obrigatoriedade da realização de testes na fase 3 aqui no Brasil. O que isso significa, doutora? O fim da obrigatoriedade da fase 3 da realização de testes aqui no Brasil para aprovação do uso emergencial de vacinas? Bom, isso daí a gente tem que considerar, porque às vezes eu não tenho um estudo apenas no Brasil. Às vezes eu tenho esses estudos acontecendo em vários outros locais do mundo. Então eu já tenho resultados suficientes, né? Então eu não preciso, nesse momento, ampliar isso para um país a mais como o nosso Brasil. Se eu tenho estudos realizados em outros locais que avaliaram todos os parâmetros e a gente teve um resultado promissor e aceitável, a gente não precisa dar continuidade. Claro que se a gente tivesse um tempo mais hábil, se a gente não tivesse uma pandemia aí ocorrendo, né? Claro que a gente poderia ampliar isso. Mas isso é muito baseado, né, nos dados que nós já temos referente a esse produto em outros locais. Então, a gente está falando de fase 3 no nosso país, não que não ocorreu a fase 3 para aquele produto que pode ter sido testado em outro local. E isso pode facilitar a aprovação das vacinas como a Sputnik V e também a Covaxin para a gente aqui no Brasil. Mas isso coloca, de alguma forma, a população em risco, doutora Deusilene? Não, porque o parâmetro para você avaliar uma vacina ele é igual para todo o país, né? Pode ser no Brasil, na Argentina, em qualquer outro lugar, os parâmetros eles estão estabelecidos muito pela OMS, né? Que é a agência que está regulamentando tudo isso daí, que está avaliando, né? Cada um desses estudos está acompanhando. Então, eu não tenho um parâmetro que vai ser feito para o Brasil, que vai ser diferente para os Estados Unidos, que vai ser diferente para uma Inglaterra, né? A avaliação dentro dos critérios, ela segue igual para todos. O que muda e o que pode mudar é o quantitativo populacional que eu estou avaliando, né? Em alguns países eu posso ter a possibilidade de avaliar um quantitativo maior, enquanto em outros países eu posso avaliar um quantitativo menor. Aí vai depender dos grupos de estudos que estão inseridos dentro daquele processo para recrutamento dessas pessoas que serão testadas. Doutora Arlete, o Brasil ele deve receber um pouco mais de 10 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford por meio de um consórcio. Isso traz mais variedade? É melhor nós termos mais variedade de vacinas aqui no nosso país? Olha, isso é fundamental. Todo mundo está nessa corrida de vacinar, de aumentar esse percentual de população vacinada. Isso reflete diretamente na questão da transmissão. Quanto maior o contingente da nossa população vacinada, isso aí implica numa circulação menor do vírus. Então, o vírus, ele tem maior dificuldade em encontrar uma pessoa suscetível, uma pessoa não vacinada e infectar aquela pessoa se a nossa população, ou dependendo do percentual de vacinação da nossa população. Então, a gente está nessa briga e o grande objetivo é, em curto espaço de tempo, ou no menor espaço de tempo possível, aumentar o número de pessoas brasileiras vacinadas. De todas as vacinas em testes aqui no mundo, aqui no Brasil e também no mundo, alguma já teve um efeito reverso ou efeitos colaterais significativos, graves,
E qual seria o percentual de efeitos colaterais que é preciso para que uma vacina seja cancelada, doutora? Tá, olha só, vamos por parte. Aqui no Brasil, até então, nós ainda não temos esses efeitos adversos graves. Não tivemos nenhum registro. Nós tivemos aqueles esperados, tá bom? Uma questão importante, e todo evento adverso, ele é de notificação imediata. O que é isso? Até 24 horas você tem que notificar para que as equipes saiam na investigação para ver se realmente aquele efeito relatado foi decorrente da vacina ou foi um evento relacionado à vacina, que na grande maioria das vezes é relacionado. Nós estamos lidando, como eu já falei, 2 vacinas seguras. Que é com o vírus inativado, que é a Coronavac, o vírus morto, né? E o outro é uma vacina que utiliza um vetor, que perdeu a capacidade de replicação e ele só é usado como carreador do vírus até o nosso sistema imunológico. Então, são seguros. No mundo, já tiveram alguns relatos. Relatos com a vacina da Pfizer, mas na investigação, o processo investigatório mostrou que as pessoas que apresentaram aquele efeito, e os efeitos são mais ligados com hipersensibilidade, em pessoas que já tinham histórico de alergias, de quadros alérgicos graves, né? E no mundo inteiro, essa notificação de evento adverso, ela é obrigatória e está sendo investigado. Muito bem. Como é bom a gente entender um pouquinho, né, conversar com quem entende do assunto, tem conhecimento do assunto, para trazer esse tipo de esclarecimento para você de casa. Então, continue com a gente. Já já a gente continua falando sobre as vacinas contra a Covid-19. Não saia daí. Já de volta com o nosso programa falando sobre a eficácia, a diferença entre as vacinas disponíveis em todo o mundo contra a Covid-19. Então, a gente segue com o tema. Bom, a vacina que esteve em meio a uma disputa política foi a do laboratório Sinovac da China, em parceria com o Butantan. Essa vacina, doutora Deusilene, tem algum risco? Nenhum. Inclusive, eu fui até vacinada com a Coronavac. Né? Todos os trabalhos e resultados mostraram a eficácia dessa vacina. As pessoas estão considerando muito esse número, né, de 50,38, mas a gente tem que avaliar, né, que é um número considerado dentro da OMS, aceitável, e também a possibilidade que essa vacina dá para não evolução de quadros piores, né? Onde essa eficácia ela vai de 95% a 100%. Então, isso é excelente, né? E eu acho que é até importante de ser comemorado, né? Considerando que um grupo de cientistas do Brasil, do Butantan, fizeram todo esse trabalho de acompanhamento ao longo desse tempo. Tá? Então, é bom que a gente não se atenha muito a esse número, né? A doutora Arlete, ela já explicou essa situação, né, desse percentual, como funciona, e o principal que a gente hoje mais se preocupa é com a questão da evolução para os quadros mais graves dessa doença, que afeta não só o indivíduo como pessoa, mas também o sistema de saúde. Até porque num quadro geral, né, eu queria que a produção colocasse novamente ali a taxa de eficácia da vacina. Num quadro geral, a eficácia dela é de 50,38%, o que já significa que ela tem um resultado positivo e, por isso, até mesmo a aprovação dela no nosso país, né, doutora Deusilene? Isso mesmo, e um outro estudo, né, realizado em outro país mostrou que a taxa de eficácia era de 65%, né? Aliás, foi de 65%. Então, a gente fala que esses números, eles são muito variados, né? Depende da população, do N que eu estou avaliando e de todos os pontos que eu coloco também nesse processo de avaliação. Então, está aceitável dentro das regras da FDA, juntamente com a OMS,
como uma vacina para ser utilizada e está apresentando bons resultados. E sobre a vacina Oxford AstraZeneca, doutora Deusilene, a Fiocruz vai produzir aqui no nosso país? Qual que é a capacidade de produção da fundação desta vacina? Pois é, a Fiocruz tem um parque tecnológico bem desenvolvido, né, para a produção de vacinas, e esse parque ele foi muito mais ainda ampliado agora, com uma produção estimada aí de 700 mil doses ao dia, né? Isso vai gerar uma possibilidade de ampliar, como a doutora Arlete falou, né, o leque de pessoas que serão vacinadas, somando ainda com o Instituto Butantan, que também tem um parque tecnológico muito bom e com a possibilidade aí de produzir 1 milhão de doses. Então, essas duas instituições irão agregar muito para o nosso país para a gente conseguir fazer uma proteção maior na nossa população, ou seja, levando vacinas para mais pessoas possíveis. E sobre essa vacina em questão, eu queria até que a produção colocasse novamente ali, a eficácia geral dela é de 82%, né, doutora? Uhum. Isso mesmo, né? A vacina de Oxford, ela tem uma eficácia maior. E um outro ponto diferente da Coronavac é que ela pode ser, né, a segunda dose, ela pode ser aplicada até 3 meses, né, com até 3 meses. Então, você tem um tempo hábil de produção, né, da vacina até chegar a segunda dose para a população. Então, isso também é um outro ponto importante dessa vacina. Certo. Quando que a gente vai ter, então, disponível a vacina da Fiocruz, doutora Deusilene? Hoje o nosso maior problema, né, é a matéria-prima, né? A gente espera, né, essas substâncias, né, IFA, né, que é um insumo farmacêutico ativo, chegar para que essa produção ela seja ativa. Não é só um problema para a Fiocruz, como também é um problema para o Butantan. Então, a partir do momento que a gente tiver esse material aqui, a instituição, né, já está preparada para essa produção em larga escala. Esperamos que até o início de março, né, todos esses problemas já estejam resolvidos e até o final de março a gente possa cumprir aí a produção dessas quantidades diárias cuja instituição tem possibilidade de produzir. Doutora Arlete, como uma notícia que a gente mais gosta de dar aqui em todos os programas, né, na programação da SIC TV, é a chegada de novas doses. Temos previsão de novas doses para chegarem por este final de semana ou na próxima semana aqui para Rondônia? Olha, elas estão chegando assim, quase que quinzenalmente a gente está chegando, a gente está recebendo vacinas. E ampliando cada vez mais esses grupos que a gente chama de prioritários, né? Começamos a vacinar pelos profissionais de saúde, mais uma parcela dos profissionais de saúde. Começamos recebendo para pouco mais de 40% dos profissionais. Depois nós fomos recebendo, já estamos com quase 70% das doses destinadas a profissionais de saúde. E assim vai para idoso, para a população indígena. Então, as vacinas não estão chegando de uma vez. Então, elas estão chegando assim em parcelas. E na medida em que essas vacinas chegam no estado, elas são distribuídas nos municípios para que os municípios dêem continuidade a essa vacinação. Então é importante. As pessoas, como a doutora Deusilene já falou, é uma vacina segura, tranquilamente esses grupos, a gente solicita que compareçam às salas de vacinação para se vacinar. E quem ainda, e o grupo que ainda não foi acionado para vacina, tranquilo que vai chegar a sua vez. Muito bem, quero agradecer a doutora Maria Arlete Baldez, gerente técnica de vigilância epidemiológica da Agivisa. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação aqui conosco. Agradecer também a doutora Deusilene Souza Vieira, que é pesquisadora da Fiocruz Rondônia, que também nos ajuda sempre trazendo esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Fica aqui o nosso abraço à equipe dos dois órgãos por todo o trabalho, por todo o empenho neste período de pandemia. E agradecer a você de casa, claro, agradecer também
a AC Libras, que nos ajuda a levar esse tipo de conteúdo, levar a informação, né? Trazer esclarecimentos, principalmente num momento tão delicado como esse, que é de pandemia do Covid-19, tá? Então, você de casa, cuide-se. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana.